Rapaz, os efeitos do exercício na saúde são simplesmente fantásticos, né? Eu diria até encantadores. Na semana passada eu estava lendo um estudo que falava sobre uma doença que eu não conhecia, que é a esclerose sistêmica cutânea limitada. E nesse estudo, os pesquisadores, que foram pesquisadores do Reino Unido, queriam ver a viabilidade do exercício nessa população, ou seja, eles queriam saber se pessoas que tinham esclerose sistêmica cutânea limitada podiam fazer exercício. Então, antes de eu falar como é que esse estudo foi montado e quais foram os resultados encontrados, deixa eu falar o que é a esclerose sistêmica cutânea limitada e depois a gente vai falar questões relacionadas a esse estudo. Bem, a esclerose sistêmica cutânea limitada, vamos diminuir esse nome, vamos falar esclerose cutânea, tá? Ela é uma doença autoimune, ou seja, fabricada pelo teu próprio sistema imunológico. Ela é idiopática, ou seja, não se sabe bem a causa, como ela surge, né? No entanto, ela é associada ao envelhecimento. Inclusive, no próprio estudo eles falam que daqui a mais ou menos 15, 20 anos, o número de pessoas com esclerose cutânea limitada vai aumentar, porque a expectativa de vida está aumentando no mundo todo, então as pessoas estão vivendo mais, então o número de idosos vai aumentar vertiginosamente e isso vai fazer com que doenças como a esclerose cutânea limitada, que é uma doença rara, aumente, mesmo sendo rara. Bem, quais são os efeitos da esclerose cutânea limitada? Ela causa fibrose visceral e cutânea, principalmente nos dedos, nas extremidades dos dedos. Ela causa também problemas nos vasos sanguíneos, então você começa a desenvolver problemas circulatórios, por isso que surgem ulcerações nas extremidades, né? Principalmente nos dedos. Essas ulcerações podem evoluir para gangrena e evoluir para uma amputação. Então é muito comum pessoas com esclerose cutânea limitada sofrerem amputações nos dedos. Ela também causa problemas na imunidade. Então você poderia se perguntar, poxa, então uma pessoa com uma doença dessa, ela não pode fazer exercício. Pois é, foi essa pergunta que os pesquisadores do Reino Unido fizeram e foram ver exatamente a viabilidade do exercício nesta população. E para isso, eles publicaram um estudo na Clinical Rheumatology no ano passado, em 2020, onde eles pegaram 32 pessoas, claro, pessoas com esclerose cutânea limitada, e dividiram em dois grupos. Essas pessoas tinham uma média ali de 66 anos, então já dá para perceber que é uma doença bem associada ao envelhecimento. Então eles dividiram em dois grupos, um grupo fazia exercício e um grupo era o grupo controle que não fazia exercício. Por um outro lado, elas continuavam com o tratamento tradicional para a esclerose cutânea limitada. Em relação ao grupo exercício, o que é que eles fizeram? Eles fizeram duas modalidades de exercício: HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, e musculação. Esse treinamento aconteceu 2 vezes por semana durante 6 meses. Então foram 6 meses de intervenção, fazendo exercício, 2 vezes por semana. No HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, como é que eles fizeram? Eles não fizeram esteira nem bicicleta ergométrica. Eles fizeram um ergômetro de braço, como se fosse uma pedalada numa bicicleta, só que usando o braço. Então, eles só treinaram basicamente membros superiores. E a musculação também foi voltada só para membros superiores. Para o HIIT, eles fizeram 30 minutos e para a musculação eles usaram uma carga de 10 RM, 10 repetições máximas. Então vamos lá para os resultados. O que é que eles acharam? O que é que os pesquisadores acharam? Vamos lá. Primeira pergunta. É viável pessoas com esclerose cutânea limitada fazer exercício? Resposta mais simples e resumida que eu posso dar para vocês. Sim, é muito viável. Mas aí vamos para os dados em detalhes para vocês entenderem. Primeiro, eles mostraram que a aderência dessas pessoas ao exercício foi de 92,6%, o que significa que pouquíssimas pessoas desistiram. Lembra que foram 32 pessoas, 16 foram para o grupo exercício e 16 ficaram no grupo controle. Dessas 16 que fizeram exercício, pouquíssimas desistiram. 92% delas, mais de 92%, aderiram ao programa de treinamento de 6 meses. Então a aderência foi bem legal. Em relação à percepção de esforço, esses indivíduos classificaram o HIIT com uma intensidade um pouco difícil. E é para ser assim mesmo, porque é treinamento intervalado de alta intensidade.
né? Não dá para tu fazer treinamento intervalado de alta intensidade e achar que foi leve, que foi de boa, né? Então tem que ser um pouco difícil mesmo, né? Ou muito difícil. Já a musculação eles relataram como boa, né? O que me faz pensar que a intensidade não foi bem 10 RM, mas tudo bem, eles sentiram sensações agradáveis, né? Principalmente na musculação. Em relação ao engajamento na atividade física, os pesquisadores aplicaram uma escala nesses indivíduos para saber se eles se engajariam na atividade física depois desse período de intervenção de 6 meses. E as respostas foram provável ou ligeiramente provável, né? O máximo ali era muito provável. Então eles ficaram ali no provável, ligeiramente provável, ou seja, provavelmente eles podem aderir ao treinamento, né, ao exercício depois da intervenção. Em relação à qualidade de vida, eles tiveram melhoras significativas, principalmente na satisfação com a vida, desempenho de atividades usuais, dor e ansiedade. Então eles melhoraram nessas questões. Mas aí o que é que acontece? Qual foi o resultado mais importante que eu acho, mais assim, vou falar essa palavra, mais encantador, né? que eu me encantei por esse estudo. Eles verificaram que o grupo controle, ou seja, aquele grupo que não fez exercício, né, que continuou lá com o tratamento usual, o tratamento tradicional da esclerose cutânea limitada, tiveram 5 úlceras nos dedos e 4 hospitalizações. Do grupo controle, né, dos 16 do grupo controle, 5 úlceras apareceram, 5 úlceras nos dedos e 4 hospitalizações. Por um outro lado, o grupo que se submeteu a exercício não teve nenhuma hospitalização e nenhuma úlcera digital, ou seja, nenhuma úlcera nos dedos. Então vamos lá, vamos responder a primeira pergunta que foi feita lá no comecinho do vídeo e que foi feita pelos pesquisadores. É viável pessoas com esclerose sistêmica cutânea limitada fazer exercício? Sim, eles podem fazer exercício, eles devem fazer exercício. Agora vamos para a segunda pergunta, que aí não foi feita pelos pesquisadores, mas vai ser feita por mim. Por que eles devem fazer exercício? Ora, eles devem fazer exercício primeiro. Eles conseguem aderir a um programa de exercício. Eles conseguem realizar. Dá para fazer tranquilamente. Segundo, eles percebem o exercício como, em termos de subjetividade, de esforço, com uma percepção boa ou um pouco difícil. O que não muda em relação às outras pessoas sem essa doença específica. Em relação ao engajamento na atividade física, elas provavelmente vão se engajar, né? Elas melhoram a qualidade de vida e melhoraram não, mas não tiveram casos de internamentos, né, de hospitalizações e nem de ulcerações nos dedos. E esse grupo que fez exercício que não tiveram casos de ulcerações nem hospitalizações, provavelmente isso aconteceu porque o exercício melhorou a circulação sanguínea desses indivíduos, o que não aconteceu no grupo controle. Então veja, consegue perceber que o exercício melhorou a circulação sanguínea, melhorando automaticamente a circulação nos dedos, e por causa disso eles não tiveram ulcerações e nem hospitalizações. Consegue perceber como o exercício faz bem à saúde? Como o exercício é muito mais do que melhorar o shape, deixar a barriguinha sarada, deixar o braço musculoso, peitoral definido? Consegue perceber como o exercício é muito mais do que coxa grossa e bundinha empinada? O exercício é muito mais do que as pessoas pensam. Estética é importante? Mas o exercício não te promove apenas estética, ele melhora a vida e a saúde das pessoas, ok? Então espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.